Faltam menos de 2 meses para a primeira aplicação do Enem 2021, que vão acontecer nos dias 21 e 28 de novembro desse ano. E esse vídeo é para quem se inscreveu para fazer a prova desse ano, que vai fazer essa primeira aplicação, mas que ainda não estudou nada ou quase nada, e ainda assim quer tentar tirar uma nota suficiente para passar num curso com uma nota de corte um pouquinho mais tranquila, ou então tentar um ProUni, um FIES. Enfim, gente, nem todo mundo quer fazer medicina, nem todo mundo precisa de 800 pontos. Então esse vídeo é para você. Por que eu precisei começar falando que nem todo mundo quer fazer medicina, um curso com uma nota de corte muito alta? Porque parece que as pessoas esquecem disso. Tem muitos cursos que você consegue entrar no ensino superior, que às vezes é o curso dos teus sonhos, que você quer muito fazer, uma profissão que você quer muito, e que a nota de corte não é muito alta. Que você consegue, inclusive, ganhar uma bolsa integral no ProUni, que você consegue o financiamento pelo FIES e ir lá fazer o curso que você quer na universidade que você quer perto da sua casa. E muitas vezes você acaba perdendo oportunidades, perdendo um ano onde você poderia conseguir essa aprovação porque você acha que precisa de um grande milagre para você fazer uma boa prova no Enem que vai te dar uma nota que permita essa aprovação. Tem vários cursos em várias instituições de ensino que utilizam a nota do Enem que você consegue entrar, sei lá, com a partir de 550 pontos de média, 600 e pouco, 700 pontos. E conseguir uma nota dessa no Enem, que não é uma prova muito aprofundada, acaba sendo muito mais fácil se você seguir um passo a passo produtivo para conseguir fazer isso. E você precisa de pouco tempo para seguir esse passo a passo, para fazer as coisas necessárias e conseguir uma nota dessa. E esse passo a passo, gente, não sou eu que estou inventando na minha cabeça, não é um método que eu criei. Na verdade, ele é baseado principalmente na lógica para você fazer uma prova. E a minha contribuição para o que eu vou falar aqui para vocês é basicamente só a minha experiência fazendo a prova do Enem por várias vezes. Eu nunca me apresento, eu geralmente não me apresento nos vídeos, mas se você está chegando aqui agora, não sabe nem quem eu sou, meu nome é Felipe Rabelo, eu tenho 22 anos agora, eu fui aprovado em Engenharia de Bioprocessos na Universidade Federal do Pará quando eu tinha 16 anos, logo depois que eu saí do ensino médio, e eu tirei naquela época, no Enem que eu fiz no terceiro ano, 733 pontos de média, e eu já cheguei a 754 pontos no Enem. Mas a questão não é nem essa. Não tô contando isso pra vocês porque isso me torna especial de alguma forma, ou me faz especialista em nada, é só pra mostrar pra vocês que eu mesmo, pessoalmente, já fui lá fazer a prova, e quando eu tava lá, saindo do ensino médio, que eu nem sabia estudar direito, consegui tirar uma nota razoável que me permitiu entrar numa universidade federal. E da mesma forma, eu sei que muitos de vocês que não começaram a estudar pro Enem em 2021, mas que estão inscritos na prova, conseguem sim tirar uma nota razoável para conseguir entrar num curso que vocês queiram que não exija tanta coisa assim. Eu acho que isso é uma questão muito de aproveitar as oportunidades, sabe? Você não precisa fazer tudo perfeito para que dê certo. Mas vamos lá, a primeira coisa que você precisa entender se você não começou a estudar nada ainda pro Enem 2021 é que as matérias e as áreas da prova elas vão ter pesos diferentes na hora da tua média final. E isso eu não tô nem falando se a universidade que você vai tentar o curso, ela tem pesos diferentes em diferentes áreas. Por exemplo, você quer fazer direito na Universidade Federal de algum lugar. E lá, nessa universidade, eles vão pegar a tua nota do Enem e vão colocar um peso 3 em linguagens, um peso 4 em redação, um peso 1 em matemática. E dali fazer uma média ponderada para chegar na tua nota final. E se você tiver ido melhor em linguagens, em redação, você vai estar saindo na frente de quem não foi muito bem nessas áreas. Isso é quando a própria universidade aplica pesos, dependendo do curso. Mas muitas vezes as universidades elas têm peso 1 em tudo. Significa que o que vale é a tua média geral do Enem mesmo, a tua média crua que você tirou ali com a tua prova. Então é importante você saber que a prova de matemática vale muito mais do que a prova de linguagens, que a prova de redação é a prova que mais te dá pontos, que mais pode te dar pontos na prova, e por exemplo, a prova de linguagens é uma prova que você pode até acertar muitas questões que você não vai conseguir uma média em linguagens muito grande. Se você quiser um exemplo, eu vou te dar um exemplo pessoal. No Enem 2019, eu acertei 34 questões em linguagens e fiquei com uma média em linguagens de 665 pontos. Em matemática, eu acertei 33 questões, ou seja, uma a menos do que em linguagens. E eu fiquei com uma média naquele ano de 825, alguma coisa pontos. Ou seja, é uma diferença absurda, sendo que em matemática eu acertei uma questão a menos. Então é muito importante que você entenda isso para você conseguir seguir a partir de agora. Primeira coisa que eu acho que valeria a pena você anotar. Se eu fosse colocar uma ordem de importância, entre aspas, das provas do Enem quando a universidade não tem peso na nota, eu diria que, primeiro de tudo, redação
redação. Porque a prova de redação não é uma prova que vai te exigir tanto esforço para você conseguir tirar, sei lá, uns 800 pontos que seja. Eu não tô nem falando que você vai tirar 900, 960, que muitas vezes quem tá assistindo, mesmo que não estude muito para Enem, é bom em redação e consegue tirar mais de 900 pontos, isso já ajuda muito. Mas mesmo quem não é muito bom nessa matéria, consegue estudar a estrutura da redação do Enem, treinar um pouquinho e chegar ali nos 800, 880 pontos de boa. E para você conseguir 880 pontos em qualquer outra área da prova do Enem, em matemática, em linguagens, então, humanas, natureza, é um esforço absurdo, nem se compara com o esforço que você vai precisar para tirar 880 em redação, por exemplo. Então, a principal matéria que você tem que focar é na redação, sabe? Faça uma redação razoável. E, obviamente, vão ter vários meios que você pode utilizar para aprender a redação do Enem. No YouTube tem vários conteúdos com a estrutura da redação, e quanto melhor você conseguir se desenvolver em redação, vai ser melhor para a tua nota. A segunda área de maior importância, entre aspas, seria a prova de matemática, porque seguindo essa mesma lógica, como eu falei para vocês no exemplo, se você acertar uma quantidade X em matemática e essa mesma quantidade X em linguagens, a tua nota de matemática, a tua média em matemática vai ser muito maior do que a tua média em linguagens. Então é uma matéria que vale a pena você também ter um esforço um pouco maior para conseguir uma quantidade de questões razoável, porque vai valer a pena na hora da média final. Fica no vídeo, se acalma, porque isso daqui é só uma introdução, a gente já vai chegar no ponto onde eu vou te falar melhor como você vai se desenvolver nessas matérias. Beleza, só para terminar essa listinha de importância, a gente tem, de novo, em primeiro lugar redação, em segundo lugar matemática, em terceiro lugar ciências da natureza, em quarto lugar ciências humanas e em último linguagens, que é a prova onde você mais pode acertar, que não vai te dar uma nota tão alta. E fechando aqui esse raciocínio, disso você consegue tirar que, se você quer fazer um curso numa universidade que não dá peso em nenhuma das áreas, ou seja, que vai utilizar só a tua média de fato do Enem, você tem que estudar por essa ordem de prioridade: redação, matemática, natureza, humanas e linguagens. Ou seja, você vai estudar muito mais redação do que você vai estudar linguagens. E para quem quer concorrer a um curso numa universidade, numa instituição de ensino que dê peso em alguma área, aí você só inverte essa ordem. Então, por exemplo, o curso que você quer fazer, a universidade ela dá o peso 4 em linguagens. Então, logicamente, você tem que estudar mais linguagens, porque ela vai ter um peso maior. Mas se não tiver pesos, é essa ordem que eu falei para vocês. Logo depois que você entende isso, que você sabe que você vai estudar muito mais redação e matemática do que as outras matérias, é interessante você saber quais são os assuntos que mais caem em cada uma dessas provas. Redação exclusa, né? Porque redação é uma coisa à parte. Mas, por exemplo, quais são os assuntos que mais caem em matemática? Quais são os assuntos que mais caem em ciências da natureza? E aí, depois que você descobrir quais são esses assuntos que mais caem, você vai fazer um crivo para saber quais são os conteúdos mais fáceis de você aprender nesse pouco tempo, e os assuntos que você tem já algum tipo de facilidade, e os assuntos que caem bastante, mas que são mais complicados para você aprender em pouco tempo. E aqui eu vou dar um bônus para vocês, porque eu vou falar quais foram os assuntos de matemática que mais foram cobrados na prova do Enem 2020, que foi o último Enem que aconteceu. Eu tô tirando esses dados de um PDF que está disponível no treinamento Mestre no Vestibular, que é um treinamento que eu já falei bastante aqui no meu canal, e eu vou mostrar para vocês o que mais cai em matemática, mas esse é um PDF com todas as matérias do Enem e tem todas as incidências de cada uma das áreas. Então, o que mais cai em física, o que mais cai em química, o que mais cai em história e assim por diante. E eu não posso terminar esse vídeo sem deixar de indicar, inclusive, o Mestre no Vestibular, porque ele é um treinamento muito bacana, que foi feito pelo Flávio de Falcão, que inclusive já apareceu aqui no canal. É um treinamento onde você vai aprender muito sobre estudo diagnóstico, que é esse estudo onde você vai resolver questões e a partir delas identificar exatamente o que você tem que estudar e como você tem que estudar de uma forma mais rápida e mais produtiva. É um treinamento que te ensina exatamente o que é a prova do Enem, o que ela espera de você, quais são esses detalhes que muitas vezes a gente só aprende com o tempo. Por exemplo, isso que eu falei pra vocês da importância das provas. Isso é uma coisa que você vai aprendendo fazendo a prova, e lá no treinamento tem sobre isso. É explicado sobre isso e sobre as outras peculiaridades da prova. Técnicas de estudo, técnicas de chute, cronograma de estudos, planilhas para você se organizar, método das 3 passadas, que é um vídeo que já até tem aqui no canal. É um método incrível para você resolver a prova, que ajuda muito. Como fazer uma boa interpretação de questões, enfim, tem uma série de conteúdos absurdos de bons para a prova do Enem. Então eu deixo
deixo a indicação aqui do Mestre no Vestibular, principalmente para quem tá, eu não gosto de usar esse termo, mas para quem tá meio desesperado para fazer a prova, eu acho que tem muito a agregar. E tem cupom de desconto que eu consegui falando com o Flávio, ele me deu 20% de desconto para passar para quem assiste aqui o canal. Então é um treinamento que você consegue pegar pagando mais barato do que qualquer outra pessoa aí pela internet. Eu vou deixar o link aqui na descrição, o cupom só vai valer se você utilizar esse link. O cupom eu também vou deixar aqui na descrição, mas é o cupom Reta Final, então eu sugiro muito que vocês conheçam esse treinamento. E quem adquirir o treinamento vai ter acesso ao PDF completo das matérias que mais são cobradas por área no Enem. E agora eu vou passar para vocês o que mais cai em matemática, o que mais caiu em matemática no Enem 2020, que são as matérias que você tem que priorizar nesse momento. Vamos lá, em primeiro lugar, o que mais caiu em matemática na prova do ano passado foi matemática financeira e estatística. E principalmente, gente, a questão de porcentagem. Eu acho que porcentagem é um dos assuntos mais simples de vocês aprenderem e é uma coisa que está presente em quase todas as questões da prova. Assim, até em questões que não são sobre matemática financeira, que não são sobre porcentagem de fato, vai ter ali, sei lá, 33,3% de tal coisa, então é muito importante que vocês aprendam porcentagem. E, né, matemática financeira, as fórmulas de juros, que também não são muito difíceis de aprender, e a parte de estatística, que é basicamente essa questão das porcentagens e você mexer com isso tudo. Em segundo lugar, equações, polinômios e funções. Em terceiro lugar, geometria espacial, principalmente a parte mais básica de geometria espacial, as fórmulas de volume, geometria plana e trigonometria, principalmente geometria plana, muito mais do que trigonometria. Aritmética e conjuntos. Aritmética é basicamente uma forma de falar contas variadas, então não se assuste com o termo, é basicamente questões onde você vai ter o trabalho de somar, subtrair, dividir, multiplicar, é basicamente isso. Análise combinatória e probabilidade, que são assuntos que geralmente cobram com uma aplicação um pouquinho mais complicada, então esse você pode deixar mais pro final. E, por último, geometria analítica, que é um assunto que não necessariamente é super complicado, mas para você aprender rápido, geralmente a galera tem um pouquinho mais de dificuldade. Esses dois últimos, então, eu diria que você pode deixar um pouquinho de lado se você não conseguir tempo para ver esses dois assuntos e deixar de lado sem culpa. E eu diria principalmente, se você sabe muito bem somar, subtrair, dividir, multiplicar, se você sabe muito bem porcentagem, se você entende a questão de proporcionalidade muito bem, eu acho que você já tem, assim, 80% do caminho andado para fazer uma prova de matemática do Enem super razoável e, assim, tirar uma nota que vai te ajudar bastante a você ter uma média geral que vai servir para muita coisa. Lembrando que o resto dos conteúdos que mais caem em cada uma das outras áreas do Enem tá no PDF completo que tá lá dentro do Mestre no Vestibular. De novo, link aqui na descrição, cupom de desconto para quem quiser conhecer, mas vamos seguir o vídeo. Depois que você conhecer todos os conteúdos que mais caem na prova de cada uma das áreas do Enem e fizer essa separação do que é mais fácil de aprender, do que é mais difícil de aprender, você foque em aprender o que é mais fácil, o que é mais tranquilo, porque lembra que você tem pouco tempo até a prova do Enem. E a partir daí, gente, é a hora que você vai precisar começar a treinar e treinar sem medo e sem desespero. Por que eu digo isso? Você vai começar a pegar provas antigas do Enem, desde 2015 até 2020. Pega essas provas, resolve. E se você tá nesse nível de você não estudou muita coisa, você tá estudando mais o que mais cai, o que é mais fácil do que mais cai, você vai errar muita coisa. Mas lembra que você não tá procurando fazer uma prova perfeita e acertar muitas questões. Você tá procurando fazer uma prova razoável em cada uma das áreas para você conseguir uma média geral que vai te permitir ser aprovado em algum curso. Então não ligue para os erros de assuntos que são mais difíceis, de assuntos que você não estudou. Foque em acertar o que você estudou daquilo que mais cai. Se você errou uma questão de porcentagem, por exemplo, aí sim, se preocupa com ela, vai ver a resolução, vai tentar aprender melhor como se faz para você não errar de novo. Mas se for, por exemplo, errei uma questão de função cosseno, não interessa. Mas, gente, é muito importante que você pegue essas provas antigas pra resolver e resolva e busque resolver tudo que você sabe. Porque aí que tá o principal, eu diria, pra você conseguir fazer uma prova que é uma coisa que vai te diferenciar de outras pessoas que também não estudaram muito. A maioria dessas pessoas, além de não ter estudado muito os conteúdos, elas chegam na prova despreparadas pra fazer a prova naquele contexto de pouco tempo, de pressão. Então, se você treinar bastante, resolvendo as provas antigas e focando em acertar o que você estudou, isso vai te deixar muito na frente, porque você vai chegar na prova do Enem super acostumado com aquele contexto e vai fazer uma prova muito melhor do que outras pessoas que estão na mesma situação que você, mas que não treinaram. E, gente, é só isso.
É louco, né? Parece que nossa, vai ser uma coisa muito difícil que não dá certo. E não, é só isso. É você. Vamos revisar o vídeo? Você vai primeiro. Você tem que entender, né, a ordem de prioridade das matérias do Enem. E você tem que entender também se o curso que você quer fazer tem peso em alguma área, porque aí você vai ter que estudar essa área mais do que as outras. Mas se não, você tem que entender aquela primeira ordem de pesos que eu falei pra você. Depois você tem que descobrir quais são os assuntos que mais caem em cada uma das matérias. E você vai ter que separar desses assuntos quais são os mais fáceis de aprender e quais são os mais difíceis. Você aprende os mais fáceis e você começa a treinar feito louco, tentando sempre acertar tudo o que você já estudou, né? Não fique focando muito nos erros de conteúdos que são muito complicados. Foque nos erros de conteúdos que você está ali tentando estudar. Aí você vai chegar na prova do Enem, vai conseguir fazer uma prova razoável, vai ter a sua média final ali quando sair o resultado e provavelmente você vai conseguir alguma coisa, sabe? Você vai conseguir um FIES, um ProUni, passar num curso que você quer que não tenha uma nota de corte muito alta e vai ser feliz e acabou essa história de Enem. Então assim, dá pra fazer, é só você, né, colocar um pouco de esforço agora nessa reta final, mas colocar um pouco de esforço no que realmente vai fazer diferença. Eu espero muito ter ajudado vocês com esse vídeo. Não deixem de conferir o Mestre no Vestibular que tá aqui na descrição, acho que pode ajudar muito. Comenta aqui embaixo se você vai começar a estudar agora, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!